cenário político movimentado no país. E o programa de hoje resgata manifestações que fizeram história no Brasil. Não é a primeira vez que o Brasil sai às ruas para reivindicar seus direitos. O movimento Diretas Já, ocorrido em 1983, exigiu eleições diretas para a presidência da República. Já em 92, quem tomou as ruas foram os Caras Pintadas, que reclamavam o impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello. O programa Espaço PUC de 2014 nos mostra um panorama geral das manifestações de 2013 e como elas influenciaram o cenário político brasileiro. 2013 foi um ano marcante para o cenário político e social brasileiro. As manifestações no mês de junho, que surgiram principalmente para contestar o aumento nas tarifas do transporte público, deram voz à população para discutir os mais variados problemas. Reveja com a gente alguns dos fatos marcantes. Em junho de 2013, milhares de brasileiros saíram às ruas para protestar. E os motivos foram vários. Exigências por melhores escolas, saúde, transporte e habitação de qualidade. Em uma só voz, em um só coro, as praças e pontos estratégicos de várias cidades brasileiras foram tomados. O verde e o amarelo da nossa bandeira coloriram o rosto de muitas pessoas. Uma cena que não era vista desde o fim da ditadura nos anos 80. Mas em meio às vozes que pediam melhorias em diversos setores sociais, o barulho das bombas de efeito moral e o cheiro forte de gás lacrimogênio indicavam a presença de pessoas dispostas a dar outro sentido para o que deveria ser um momento de democracia. Agências bancárias depredadas, muita correria e desespero. Vozes que protestavam, abafadas por cenas de destruição e vandalismo. As cores assumiram tonalidades tristes, acinzentadas. Hoje, há pouco mais de 2 semanas para o início da Copa do Mundo e há 4 meses das eleições, as incertezas sobre o futuro das manifestações tomam conta da população e do cenário político. Muitos querem fazer da rua um espaço democrático. Outros preferem escrever as páginas da nossa história com imagens que, infelizmente, vão ficar marcadas por muito tempo na memória dos brasileiros. O ano passou, mas os questionamentos ficaram. E para 2014, os gastos com a Copa do Mundo podem voltar à pauta das manifestações. Novos protestos estão previstos e com eles surgem muitas dúvidas. Uma delas diz respeito ao direito de manifestar ou não e a influência disso na política. Quem fala com a gente sobre esse tema é Rudar Russi, cientista político e ex-professor da PUC Minas. Professor Rudar, boa tarde. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Professor, 2014, um ano muito esperado pelo esporte, mas, ao mesmo tempo, um ano de incertezas. O senhor acredita que realmente seja um ano com diversas nuances para o cenário político? Com certeza. Primeiro que a gente nunca viu no nosso país, o país do futebol, um período como esse que nós estamos vivendo, tão próximo de uma Copa e sem nenhuma cor verde e amarelo na rua. Isso já mostra que a Copa vai ser um evento da FIFA, não a Copa do Brasil. Ou seja, conseguido pautar o país. A última pesquisa da Datafolha revela que 55% dos brasileiros, portanto a maioria, acham que a Copa vai trazer problemas, não vai trazer vantagem nenhuma. Então nós temos, embora a maioria seja contra os protestos violentos, mas grande parte dos que acham que são contra os protestos violentos são favoráveis aos protestos. Portanto, acho que vai ter um período, não só um ano, muito sui generis.
Agora, as credibilidades dos protestos, elas ainda existem? Porque no ano passado as causas eram várias. Essas causas continuam sendo várias, tendo em vista aí as cenas de violência que infelizmente nós presenciamos. A credibilidade continua ou ela enfraqueceu? Segundo as pesquisas, sim. Continuam muito, assim, a população brasileira, na sua maioria, apoia. Acho que houve os manifestantes conseguiram pautar uma discussão sobre a Copa, mostrando algumas situações que pouco a pouco vão surgindo, como gastos de 2 bilhões de reais na segurança pública de um mês, a lei, a lei geral da Copa, por exemplo, restabelecendo o trabalho infantil, que a gente tinha eliminado em 2004 dos jogos de futebol, os gandulas, né, abaixo de 18 anos. A lei coloca a exploração de 33 mil voluntários sem nenhuma segurança da legislação trabalhista, ou seja, tem umas situações bem ruinzinhas. Há uma avaliação da Universidade Federal Fluminense de que nós teremos 200 mil brasileiros desalojados em função das obras de preparação da Copa. Eu acho que esses dados e a impossibilidade dos governos justificarem os gastos, aliás, reagindo muito devagar, fizeram com que a grande população hoje tivesse ao lado. Satisfeita. E ficasse ao lado. É por isso que nós não temos bandeirinhas nas ruas, gente cantando música. Eu nunca tinha visto um clima tão anticlímax como esse agora. E é tão paradoxal porque a Copa do Brasil, né, o país que é considerado a paixão do brasileiro é futebol. Isso gera um sentimento paradoxal e, ao mesmo tempo, um sentimento de frustração. Eu acho que é o seguinte, na medida que o Brasil começar a jogar e se jogar bonito, o clima vem. Nós somos brasileiros, a gente nasce com isso dentro da gente. Se o Brasil perder, você vai ver manifestações tão grandes ou maiores do que a do ano passado e muito mais violentas. E se o Brasil perder, o senhor acredita que isso pode comprometer a reeleição de Dilma Rousseff? Acho muito difícil. Eu vou te dizer, na verdade, a oposição teria que ser muito inteligente, coisa que ela não está demonstrando muito ultimamente, para aproveitar essa brecha da crítica e tentar se colocar como alternativa. A tendência até agora seria aumentar voto branco, nulo e abstenções. Professor, nós percebemos que vários setores estão se rebelando, estão protestando. Na semana passada, por exemplo, os policiais civis fecharam a Praça 7 em pleno horário de almoço. Quando os protestos restringem o direito de ir e vir da população, eles são legítimos? São. Eles não são legítimos quando eles destroem ou colocam em risco a vida, né? Mas isso aí, olha, aconteceu. Os governantes hoje do Brasil fizeram isso quando jovens. Então, eles devem ser os primeiros a explicar que isso faz parte. Eu vou te falar, vários dos dirigentes, deputados, senadores, eu posso citar de vários partidos, eu vi em greves de bancários, greves, jogando, por exemplo, bola de gude para os cavalos da cavalaria da polícia caírem, ou jogando Mitsubishi para estourar pneu de ônibus. Então, acho que a gente tem que parar um pouquinho com esse discurso um pouco oportunista. Isso, por exemplo, de pegar e estourar pneu, isso sim não é válido. Agora, parar por algumas horas, nós lutamos tanto para acabar com a ditadura, algumas horas não vão matar ninguém. Eu acho que incomoda, é ruim, mas efetivamente isso faz parte da democracia em todo país civilizado. A gente pode talvez fazer algum acordo com essas lideranças, mas faz parte. Eu prefiro isso do que realmente ficar calado em casa. Existe uma corrente, professor, de pessoas que afirmam que a revolução só se faz à base de sangue, à base de mudanças mais drásticas. Realmente é necessário que determinados atos sejam feitos para que a mídia internacional, os governantes, olhem para a situação das pessoas mais necessitadas? São duas questões diferentes. Veja só, as mudanças, mesmo o processo revolucionário, não são o ato de violência. Aliás, o pessoal que diz isso devia estudar um pouquinho mais, né? Eu estudei com o Florestan Fernandes e ele explicava tanto teoricamente para a gente que o processo revolucionário é mais importante do que o ato de golpe de Estado, né? Então, senão a gente luta contra uma ditadura, que não é o caso do Brasil, para impor uma nova ditadura, né? Porque pela violência você não pode abrir espaço
para quem você acabou de derrubar, para que ele possa expor suas ideias contrárias ao novo status quo. Então, efetivamente, os momentos seguintes a um processo revolucionário violento leva à falta de democracia e muitas vezes à criação de uma nova elite política, né? Então, essa é uma questão. Você tinha dito também se é preciso fazer esses atos, vamos dizer, performáticos para a imprensa chamar atenção. Aí precisa. Infelizmente, nós vemos, por exemplo, o caso do Greenpeace, que ele precisa criar situações para poder chamar atenção. Por quê? Porque nós vivemos na era do espetáculo. Só chama atenção e só fica na nossa memória aquilo que é espetacular. Agora, professor, para finalizar, o senhor acredita que, de fato, esses protestos que começaram em junho do ano passado, eles representam um momento de transição forte para a história brasileira ou não? É uma mera efemeridade? Os protestos em si são efêmeros, mas eu acho que emergiram os novos brasileiros. Quer dizer, nós vimos os brasileiros do rolezinho, que são uns, os manifestantes de junho, que são outros. As greves agora e a base sindical atropelando os sindicalistas são outros novos brasileiros. Só falta aqueles que recebem o Bolsa Família. O resto, todos já apareceram. É um novo Brasil. Ok, professor. Muito obrigado pelas palavras e volte sempre ao nosso programa. É só convidar. Muito obrigado. O Memória fica por aqui. Se você quiser rever alguma matéria ou reportagem, envie um e-mail para memoriapuctv@pucminas.br ou entre em contato por meio das nossas redes sociais. Tchau!